Olhem bem para ela. Olhem para essa menina, sozinha, com apenas 22 anos, uma mochila de pano que mal se sustenta e alguns livros didáticos que estão começando a apodrecer de umidade. Helena Martins tem 22 anos e o mundo inteiro acabou de desmoronar completamente em suas mãos. Não em horas, não em dias, mas de forma que foi simultaneamente lenta. Ela havia visto vindo e instantânea. Quando finalmente aconteceu, foi devastadora. Como sua própria mãe, o sangue de sua mãe, pôde lhe fazer isto. Roubaram tudo dela, a escolinha de reforço que ela havia construído com 2 mãos durante 4 anos, a sala que havia alugado e pintado com cola e tinta barata, os livros que havia juntado, as crianças que havia ensinado, o futuro que havia planejado. Deixaram-na apenas com uma mochila velha e alguns livros como uma sátira cruel. Mas aquele conhecimento, aquela educação que ninguém conseguia tirar dela, aquele dom de ensinar que havia dentro dela, aquilo ia valer mais que qualquer propriedade. Mas antes de continuar, antes de mergulhar nesta história que vai quebrar seu coração, mas depois o reconstruir de forma mais forte, deixa eu pedir um favor especial. Se você está sentindo emoção neste começo, se está compreendendo o peso deste abandono, dá um like agora neste vídeo. Não deixa para depois, agora. Porque cada like que você dá é uma voz dizendo que educadores importam, que meninas como Helena importam. E nos comentários, sério, vou ler cada um. Digam-me, de qual estado vocês estão nos acompanhando? Vocês conhecem educadores que foram traídos assim? Helena havia crescido em Manaus, aquela cidade no coração da Amazônia, onde o calor era sufocante e as oportunidades eram raras. Havia crescido em um bairro chamado Petrópolis, um lugar bonito do lado de fora, mas que tinha feridas profundas. Sua mãe Rita havia trabalhado como vendedora em uma loja. Seu padrasto, um homem chamado Marcelo, que havia entrado em suas vidas quando Helena tinha apenas 7 anos, havia trabalhado como zelador em prédios comerciais. Helena havia amado a escola, havia amado desde o primeiro dia, havia compreendido, de forma que as crianças às vezes compreendem coisas que os adultos levam a vida inteira para aprender, que educação era a coisa mais importante, que educação era liberdade, que educação era esperança. Havia tirado notas perfeitas, havia passado no Enem com uma pontuação que havia impressionado até seus professores. Havia entrado na universidade pública para estudar pedagogia. E aos 22 anos, recém-formada, Helena havia compreendido que queria ensinar crianças pobres. Queria oferecer o que educadores haviam oferecido para ela. Havia alugado uma sala pequena, apenas uma sala, em um prédio degradado em Petrópolis, por R$300 por mês. Havia pintado as paredes com cores que ela havia misturado de várias latas velhas de tinta que havia encontrado em um ferro velho. Havia comprado carteiras usadas. Havia feito cartazes educativos com papel ofício e caneta. Havia criado Escola da Esperança. Apenas isto, apenas uma sala, apenas ela como professora, mas havia sido seu. As crianças haviam começado a chegar. Haviam começado a vir porque seus pais que trabalhavam em empregos mal remunerados, pais que não tinham tempo para ajudar com lição de casa, haviam escutado que havia uma menina jovem ensinando. Haviam começado a vir porque era de graça no primeiro mês. Haviam começado a vir porque Helena havia demonstrado que importava. Sua mãe Rita havia começado a ajudar. Havia começado a vir no fim do dia. Havia começado a fazer café para as crianças. Havia começado a contar histórias. Havia começado a ser parte daquilo que Helena estava criando. Você é especial, minha filha. Havia dito Rita para Helena um dia, enquanto viam as crianças brincando. Você vai conseguir fazer diferença. Eu tenho certeza. Helena havia acreditado.
porque sua mãe havia acreditado, porque havia sentido pela primeira vez em sua vida que havia encontrado seu propósito, que havia encontrado sua razão de ser. 4 anos havia passado. 4 anos durante os quais Helena havia expandido de uma sala para 2 salas. Havia expandido de 15 crianças para 60. Havia começado a cobrar pequenas taxas, R$5, R$10 por mês, das famílias que podiam pagar, para que pudesse pagar o aluguel e comprar materiais. E então sua mãe havia conhecido Fernando. Fernando era um homem com 45 anos. Fernando tinha um negócio. Ou pelo menos dizia que tinha. Fernando tinha uma casa que parecia grande aos olhos de alguém que havia vivido em apartamentos pequenos. Fernando tinha tudo o que faltava na vida de Rita. Rita havia se apaixonado, ou havia confundido segurança com amor, ou ambas. 6 meses depois, Rita e Fernando se casaram, e imediatamente Fernando havia começado a questionar. Havia começado a questionar por que Rita estava desperdiçando seu tempo na escolinha de Helena. Havia começado a questionar por que Helena não conseguia fazer aquilo crescer de verdade. Havia começado a sugerir que era dinheiro jogado fora. Isto não é negócio, havia dito Fernando para Rita, enquanto Helena escutava da outra sala. Isto é caridade, e caridade não paga as contas. Sua filha é ingênua, ela não compreende de negócios. Helena havia tentado falar com sua mãe, havia tentado explicar seu plano, havia tentado mostrar que estava crescendo, mas sua mãe havia mudado. Sua mãe havia começado a repetir o que Fernando dizia. Sua mãe havia começado a dizer que Helena era ingênua, que era impossível ganhar dinheiro ensinando crianças pobres, que Helena deveria parar de sonhar e conseguir um emprego de verdade. Você tem potencial, havia dito Rita em uma conversa que havia destruído o coração de Helena. Você poderia estar ensinando em uma escola privada, em um colégio de elite, mas em vez disso, você quer salvar o mundo? Isto é ingenuidade. Isto é falta de senso de realidade. Aquelas palavras da mãe que havia apoiado seu sonho, haviam destroçado algo dentro de Helena, porque significava que a apoio havia terminado, significava que deveria estar sozinha agora, significava que tinha que escolher. Helena havia escolhido as crianças, havia escolhido seu sonho, havia deixado sua mãe. Fernando havia visto isto como oportunidade, havia visto que Helena estava vulnerável. Havia visto que poderia tomar vantagem. Fernando havia convencido Rita a transferir o aluguel da sala para o nome de Rita, para que protegesse Helena. Havia convencido que seria mais seguro desta forma. Havia forçado Helena a concordar. Helena havia concordado porque não sabia como recusar, porque confiava em sua mãe, porque havia acreditado que isto era apenas proteção. Mas 2 semanas depois, Fernando havia visto uma oportunidade melhor. Havia visto que a Escola da Esperança estava gerando interesse. Havia visto que havia potencial. Havia visto dinheiro. Fernando havia oferecido vender o espaço. Havia oferecido vender o negócio para uma grande rede de tutoria privada que havia chegado em Manaus. A rede havia oferecido muito dinheiro. Dinheiro que Fernando e Rita poderiam ficar para eles. Helena havia descoberto quando foi trabalhar um dia de segunda-feira e a porta estava lacrada. Havia descoberto quando havia encontrado a nota que dizia: o espaço foi vendido. Você tem até sexta-feira para sair. Remova seus pertences. Assinado Fernando e Rita. Helena havia entrado em pânico, havia corrido para casa, havia encontrado sua mãe, havia suplicado. Como vocês puderam fazer isto? Havia perguntado Helena, seu coração quebrando. Estas crianças, este é o único lugar onde podem estudar. Vocês estão tirando a única chance que têm. Nós precisamos do dinheiro, havia respondido sua mãe, sua voz fria de forma que Helena nunca havia escutado. Nós precisamos pensar em nós também. Você é adulta, pode se virar sozinha. Mãe, havia suplicado Helena, as lágrimas queimando seus olhos. Você acreditava em mim. Você disse que eu era especial.
Você disse que eu ia fazer diferença. Isto era antes, havia respondido sua mãe. Isto era quando eu pensava que havia futuro nisto, mas não há. É apenas perda de tempo. Fernando havia colocado uma mala velha ao lado de Helena. Uma mala que havia sido de sua avó. Uma mala que guardava livros antigos. Uma mala que era tudo o que lhe restava. Você pode ficar com isto, havia dito Fernando com uma crueldade que era casualmente devastadora. Tem alguns livros velhos aí dentro. Talvez você possa vender eles, ou usar para fazer fogo quando ficar frio à noite. Ele havia rido de sua própria piada cruel. Helena havia deixado a casa, havia deixado Manaus. Tinha apenas 22 anos e o mundo havia se tornado um lugar hostil. O caminho era longo, tão longo que parecia não ter fim. Helena havia pego um ônibus, o último ônibus que conseguiu pagar com o dinheiro que havia economizado, e havia saído de Manaus. Havia passado 2 noites em terminais de ônibus, havia dormido entre outras pessoas sem rumo. Havia comido pão seco que havia comprado em uma padaria barata. Havia visto pessoas que estavam em situações piores que a sua e havia compreendido que pelo menos ainda tinha seus livros. Pelo menos ainda tinha sua educação. Pelo menos ainda tinha sua mente. No 3º dia, Helena havia chegado em Belém, aquela cidade que era um pouco menor que Manaus, um pouco menos asfixiante, um pouco mais aberta a possibilidades. Havia caminhado pelas ruas procurando por qualquer coisa, procurando por trabalho, procurando por esperança, procurando por qualquer sinal de que a vida podia oferecer mais que desespero. Havia encontrado uma biblioteca pública. Havia se sentado lá durante horas apenas lendo. Havia lido porque ler era gratuito. Havia lido porque ler a fazia sentir menos sozinha. Havia lido porque ler era seu refúgio. Uma mulher havia notado. Uma mulher com aproximadamente 50 anos. Uma mulher chamada Marta, que era gerente da biblioteca, havia se aproximado. "Você está bem?" havia perguntado Marta. "Eu estou procurando por trabalho", havia respondido Helena, sua voz sendo pequena. "Qualquer trabalho. Posso ensinar, posso limpar, posso fazer qualquer coisa." O Marta havia olhado para Helena, verdadeiramente olhado, e havia visto uma mulher jovem que estava quebrada, mas que não havia desistido. Havia visto alguém que havia vindo procurar refúgio em livros em uma biblioteca pública. Havia visto alguém que merecia ser salva. "Você quer trabalhar aqui?" havia perguntado Marta. "Posso oferecer um emprego como assistente de biblioteca. Não paga muito, mas é trabalho honesto, e há espaço no prédio nos fundos onde você pode dormir." Helena havia começado a chorar, não de tristeza, de alívio, porque alguém havia visto ela, porque alguém havia oferecido compaixão quando tudo que havia conhecido era crueldade. "Sim", havia respondido Helena. "Sim, eu quero." Fim 1º terço do bloco 1. Helena. Continuamos abaixo. A vida em Belém havia começado lentamente a reconstruir-se. Helena havia dormido em um quarto pequeno nos fundos da biblioteca. Havia trabalhado organizando livros durante o dia. Havia comido com o dinheiro que Marta lhe pagava. Um salário pequeno, mas que era suficiente. À noite, Helena havia começado a fazer o que havia sempre feito. Havia começado a ensinar. Havia notado que havia crianças passando pela biblioteca. Crianças cujos pais trabalhavam durante o dia. Crianças que precisavam de lugar para estar. Crianças que precisavam de ajuda com lição de casa. Helena havia começado a oferecer reforço escolar ali mesmo na biblioteca. Havia começado em uma mesa pequena. Havia começado com 3 crianças, depois mais 3, depois mais. Marta havia notado, havia visto Helena ensinando com dedição que era quase religiosa. Havia visto as crianças sorrindo, havia visto transformação. "Helena", havia dito Marta um dia, "você quer usar mais espaço na biblioteca? Você quer criar um programa formal de tutoria aqui? Mas isto vai ser trabalho extra", havia respondido Helena. "E você já me paga. Isto vai ser trabalho que importa", havia respondido Marta. "E você merece trabalhar em algo que ama."
Marta havia oferecido um espaço, uma sala grande, nos fundos da biblioteca que tinha sido usada para armazenar livros danificados. Helena e Marta haviam limpado juntas, havia movido livros inteiros para criar espaço. Havia colocado carteiras que Marta havia conseguido doadas. Havia pintado as paredes com cores vibrantes. Biblioteca Esperança, tutoria comunitária, havia escrito Helena na porta. E havia começado novamente. Havia começado a ensinar novamente. 6 meses depois, Helena estava ensinando para 50 crianças. Estava funcionando em 2 turnos. Estava tendo impacto. Um dia, um homem havia chegado à biblioteca. Havia procurado por Helena. Havia dito que havia ouvido falar sobre ela. Havia dito que havia gostado da ideia. Aquele homem era um empresário local chamado Roberto. Roberto tinha um negócio de tecnologia. Roberto tinha recursos. Roberto havia decidido que queria apoiar Helena. "O que você precisa para crescer?" havia perguntado Roberto para Helena. "Espaço", havia respondido Helena honestamente. "Professores, materiais, tudo." Roberto havia oferecido tudo isto. Havia oferecido financiamento. Havia oferecido apoio. Havia oferecido oportunidade. Dentro de 1 ano, Helena havia expandido. Havia aberto 3 centros de tutoria em diferentes bairros de Belém. Havia treinado 10 professores. Havia criado um programa que estava transformando a educação em Belém. E tudo havia começado porque Marta havia oferecido compaixão. Havia oferecido uma chance, havia oferecido esperança, quando tudo que Helena havia conhecido era desespero. Na parede do primeiro centro de tutoria, aquele primeiro espaço que Marta havia oferecido, Helena havia colocado uma foto. Era uma foto de Helena no primeiro dia no espaço. Era uma foto onde ela estava suja de tinta, sorrindo. Embaixo da foto havia uma inscrição escrita à mão. "Eu fui uma menina de 22 anos, com apenas uma mochila e alguns livros quando cheguei aqui. Eu tinha perdido tudo, tinha sido traída por minha mãe, tinha perdido meu negócio, tinha perdido meu lar, mas encontrei um anjo chamado Marta que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Hoje eu estou oferecendo para outras crianças o que Marta ofereceu para mim. Educação, esperança, valor, porque isto é tudo que importa." A manhã chegou com uma suavidade que Helena não havia sentido em muitos meses. Havia acordado no quarto pequeno dos fundos da biblioteca, aquele quarto que havia se tornado sua casa, aquele quarto que era seguro, aquele quarto que era próprio dela. Pela primeira vez em tempos, havia acordado sem o peso do desespero nos ombros. Havia acordado com propósito. Marta havia arranjado um espaço para Helena, um espaço que era honesto, que era genuíno, que era feito com compaixão. Aquele espaço era uma sala que havia sido usada para armazenar livros danificados, livros que ninguém queria mais. Mas Helena havia visto potencial naquele lugar. Helena havia visto futuro. Ela e Marta haviam trabalhado juntas durante 1 mês inteiro para transformar o espaço. Haviam removido os livros danificados, haviam limpado as paredes, haviam pintado com cores que Helena havia escolhido, verde e amarelo, cores que representavam esperança e energia. Haviam conseguido carteiras, não novas, mas funcionais, através de uma escola que estava se mudando. Haviam conseguido um quadro negro através de um amigo de Marta. Haviam conseguido livros didáticos através de doações. Haviam criado um espaço que era pequeno, mas que era sagrado. "Isto é lindo", havia dito Marta na primeira noite, quando havia visto o espaço completo. Isto é exatamente o que aquele lugar precisava. Alguém que acreditasse nele. Helena havia colocado um cartaz na porta. O cartaz dizia: Biblioteca Esperança, tutoria comunitária, reforço escolar para crianças de todas as idades. Professora Helena Martins. E ela havia esperado. "Deixa eu fazer um chamado especial. Pessoal,
Se vocês estão acompanhando Helena desde o abandono até este momento, onde alguém ofereceu uma chance quando ela mais precisava, deixem um like agora neste vídeo. Um like. Porque Marta é uma heroína. Porque há pessoas como Marta no mundo oferecendo segunda chance. E nos comentários, digam-me, vocês conhecem alguém como Marta? Alguém que ofereceu uma chance quando vocês precisavam? A primeira criança havia chegado no segundo dia. Havia vindo sozinha. Uma menina de aproximadamente 10 anos, com o uniforme da escola pública rasgado em um lugar, com os sapatos gastos. A menina havia entrado tímida. "Você oferece aula aqui?" havia perguntado a menina, sua voz sendo pequena. "Sim", havia respondido Helena com um sorriso. "Eu ofereço aula." "Qual é seu nome?" "Sofia", havia respondido a menina. "Bem, Sofia, você quer aprender comigo?" Sofia havia assentido e havia se sentado, e Helena havia começado a ensinar. Foi uma aula simples. Foi uma aula sobre português, sobre como estruturar uma frase, sobre como organizar pensamentos. Mas havia sido feita com amor genuíno, havia sido feita com dedicação, havia sido feita com compreensão de que aquela menina era importante. Quando Sofia havia saído, 1 hora depois, ela havia sorrido. Ela havia dito, "Obrigada, professora", com um sorriso que havia aquecido o coração de Helena. No terceiro dia, Sofia havia voltado e havia trazido seu irmão. No quarto dia, havia chegado outra criança, uma menina que era amiga de Sofia. Dentro de 2 semanas, Helena estava ensinando para 10 crianças. Dentro de 1 mês, estava ensinando para 30 crianças em 2 turnos. Dentro de 3 meses, havia uma fila de espera. Havia mais crianças querendo aprender do que ela conseguia atender. Marta havia notado tudo isto. Havia visto Helena transformar o espaço. Havia visto as crianças chegando e saindo com seus olhos brilhando. Havia visto educação acontecendo. "Helena", havia dito Marta um dia, "você tem que começar a cobrar." Helena havia ficado chocada. "Cobrar?", havia perguntado ela. "Mas estas crianças são pobres, não têm dinheiro." "Exatamente", havia respondido Marta. "Isto é por isso que você tem que cobrar pouco. Mas você tem que cobrar. Porque pessoas valorizam aquilo que pagam. Porque você precisa de dinheiro para comprar materiais. Porque você merece ser paga pelo seu trabalho." Helena havia hesitado, mas Marta estava certa. Helena havia começado a cobrar R$ 5 por aula. Para as famílias que não podiam pagar, Helena havia oferecido trabalhar em troca. Uma mãe poderia limpar a biblioteca em troca de aula para sua filha. Um pai poderia fazer pequenos reparos em troca de aula para seu filho. Assim, ninguém era deixado de fora. Mas todos compreendiam que o trabalho tinha valor. Todos compreendiam que educação era importante. 6 meses após abrir o espaço na biblioteca, Helena havia expandido para 2 turnos e havia contratado ajudantes. Havia começado a ganhar dinheiro real. Não muito, mas o suficiente para viver decentemente, para pagar aluguel se precisasse sair da biblioteca, para ter segurança. Um dia, um homem havia chegado. Era um homem com aproximadamente 45 anos. Era um homem bem vestido. Era um homem que claramente tinha dinheiro. Seu nome era Roberto Cavalcante e ele era empresário de tecnologia em Belém. Roberto havia procurado por Helena especificamente. Havia escutado falar sobre ela através de amigos. Havia escutado que havia uma mulher jovem oferecendo tutoria comunitária que estava transformando a vida de crianças pobres. "Você é Helena?", havia perguntado Roberto quando havia chegado. "Sim", havia respondido Helena um pouco nervosa. Não estava acostumada com visitas de homens bem vestidos. "Eu quero oferecer uma oportunidade", havia dito Roberto. "Eu gostaria de financiar sua expansão. Eu gostaria de ajudar você a crescer." Helena havia ficado confusa. "Por quê?", havia perguntado ela. "Porque você está fazendo algo que importa", havia respondido Roberto. "Porque educação é a coisa mais importante. Porque há crianças nesta cidade que precisam do que você oferece." Roberto havia oferecido tudo.
Havia oferecido financiamento para abrir 3 novos centros. Havia oferecido para pagar salários para mais professores. Havia oferecido para criar um programa formal. Helena havia hesitado, porque havia aprendido a desconfiar. Havia aprendido que quando algo parecia bom demais para ser verdade, provavelmente era. "O que você quer em troca?" havia perguntado Helena. "Nada", havia respondido Roberto. "Absolutamente nada. Apenas que você faça seu melhor. Que você continue ajudando crianças. É tudo." Helena havia compreendido que havia pessoas no mundo que eram genuinamente boas, que havia pessoas que queriam fazer diferença, que havia pessoas como Roberto que compreendiam que sucesso real era oferecer oportunidade para outros. 1 ano após receber o financiamento de Roberto, Helena havia expandido exponencialmente. Havia aberto 4 centros de tutoria em diferentes bairros de Belém. Havia contratado 12 professores que ela havia treinado pessoalmente. Havia criado um programa formal que incluía reforço escolar, aulas de tecnologia e acompanhamento psicológico para crianças. O negócio havia começado a crescer de forma que Helena nem havia imaginado. Havia começado a ganhar reconhecimento. Havia começado a ser notada por pessoas importantes na cidade. Uma semana, um jornalista havia vindo. Havia querido fazer uma reportagem sobre Helena. Havia querido contar sua história. O artigo havia sido publicado em primeira página do jornal local. O título era "De refugiada a educadora. Como uma mulher de 23 anos está transformando a educação em Belém." O artigo havia contado sua história. Havia contado sobre o abandono. Havia contado sobre Marta oferecendo compaixão. Havia contado sobre como Helena havia começado a ensinar. Havia contado sobre o crescimento. Depois do artigo ser publicado, muitas coisas haviam começado a acontecer. Outras organizações não governamentais haviam procurado Helena querendo parceria. Universidades haviam procurado Helena querendo que ela oferecesse treinamento para seus estudantes de pedagogia. A prefeitura havia procurado Helena oferecendo subsidiar seus programas. Helena havia se tornado conhecida, não apenas localmente em Belém, mas regionalmente. Havia começado a ser convidada para dar palestras em outras cidades. Havia começado a ser reconhecida como uma educadora inovadora. 2 anos após deixar Manaus com uma mochila e alguns livros, Helena havia completado 24 anos. Helena havia reconstruído sua vida. Helena havia criado algo que era maior que ela mesma. Mas havia algo que ainda a assombrava. Havia algo que ainda a machucava. Era o conhecimento de que sua mãe, que havia apoiado seu sonho no começo, havia traído aquele sonho. Era o conhecimento de que deveria confrontar aquela traição. Helena havia decidido voltar para Manaus. Havia decidido visitar sua mãe. Havia decidido oferecer perdão. Não porque sua mãe merecia, mas porque Helena merecia liberdade. Quando havia chegado na casa onde havia crescido, havia encontrado uma mudança. A casa estava menos bonita. A casa estava começando a deteriorar. Fernando e Rita estavam enfrentando dificuldades financeiras. Havia acontecido que a rede privada que havia comprado o espaço da Escola da Esperança havia fechado após alguns meses. Havia fechado porque não havia modelo sustentável. Havia fechado porque haviam perdido dinheiro. Fernando e Rita não haviam ganho nada. Haviam apenas perdido. E agora estavam em situação financeira difícil. Helena havia encontrado sua mãe sozinha na cozinha. Fernando havia saído. Sua mãe havia envelhecido nos últimos 2 anos. Havia ficado mais frágil. Havia ficado mais pequena. Helena, havia dito sua mãe quando a havia visto, sua voz quebrando. "Você voltou." "Sim", havia respondido Helena. "Eu voltei." Haviam ficado em silêncio por um momento. E então sua mãe havia começado a chorar. "Eu sinto", havia dito Rita. "Sinto tudo. Sinto por ter traído seu sonho. Sinto por ter escolhido Fernando ao invés de apoiar você. Sinto por tudo." Helena havia visto o arrependimento nos olhos de sua mãe. Havia visto que sua mãe havia compreendido seu erro.
Havia compreendido que arrependimento não era suficiente, mas era um começo. Eu também sinto, havia respondido Helena. Sinto que você deixou o homem errado entrar em nossas vidas, mas eu já perdoei você, porque se não perdoar, eu carrego aquela raiva para sempre, e eu tenho trabalho demais para fazer para estar carregando raiva. Helena havia oferecido ajuda. Havia oferecido dinheiro, havia oferecido para sua mãe trabalhar com ela, havia oferecido reconstrução. Sua mãe havia aceitado e havia mudado para Belém, e havia começado a trabalhar na Biblioteca Esperança, e havia começado a curar. E haviam reconstruído seu relacionamento, não para restaurar o que havia sido perdido, mas para criar algo novo, chamado final para este bloco. Pessoal, se essa história chegou até aqui, de uma menina com uma mochila e alguns livros para uma mulher que está transformando educação em Belém a uma reconciliação com sua mãe, deixem 2 likes neste vídeo. 2. Um para Helena, um para as crianças que ela está ensinando. E nos comentários digam-me, vocês acreditam em redenção familiar? Vocês acreditam que relacionamentos podem ser reconstruídos mesmo após traição profunda? Se vocês querem saber como Helena continua sua vida, como ela expande seu programa para outras cidades, como ela treina centenas de professores, como ela se torna uma voz nacional para a educação comunitária, inscreva-se no canal e ative as notificações agora. 5 anos após deixar Manaus com uma mochila, Helena havia transformado completamente a educação em Belém. Não apenas em Belém, em toda a região do Pará. Havia expandido para 15 centros de tutoria, havia treinado 150 professores, havia criado um programa de bolsa de estudos que estava permitindo que crianças de famílias pobres frequentassem universidade. Helena havia criado uma organização não governamental oficial chamada Tutoria Esperança, que era registrada legalmente, que tinha conselho de diretores, que tinha estrutura profissional. O programa havia começado a receber financiamento de fundações nacionais e internacionais, mas o que era mais importante, o que realmente importava, era o impacto nas vidas das crianças. Havia crianças que haviam começado no programa com 6 anos e que agora estavam entrando na universidade. Havia crianças que haviam sido praticamente analfabetas quando haviam chegado e que agora eram leitores vorazes. Havia crianças cujas vidas haviam sido completamente transformadas. Helena continuava ensinando, continuava vindo todos os dias, continuava dedicando sua vida ao trabalho, porque havia aprendido que educação era a coisa mais importante. Havia aprendido que oferecer oportunidade era oferecer vida. Na parede do primeiro centro, aquele centro na Biblioteca Esperança em Belém, havia uma foto. Era uma foto de Helena no primeiro dia. Helena suja de tinta, sorrindo, cercada por aquele espaço que havia transformado. E embaixo da foto havia uma inscrição escrita à mão, escrita pela própria Helena com sua caligrafia cuidadosa. Eu era uma menina de 22 anos quando cheguei aqui com apenas uma mochila e alguns livros. Havia sido traída pela minha mãe. Havia perdido tudo. Mas encontrei uma anjo chamada Marta que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Hoje, eu ofereço para outras crianças o que Marta ofereceu para mim: esperança, educação, valor, reconhecimento de que cada vida importa. Porque isto é tudo que realmente importa na vida. Não é dinheiro, não é sucesso, é educação. É oferecer para outras pessoas as ferramentas para construir suas próprias vidas. É acreditar que cada criança, mesmo aquelas que nascem em pobreza, merece oportunidade de excelência. 2 anos após abrir o 3º centro de tutoria em Belém, Helena havia enfrentado seu primeiro grande teste. Não era um teste de sucesso. Era um teste de sobrevivência. Era um teste que quase destruiu tudo que ela havia construído. Tudo havia começado de forma inocente. Um dos professores que Helena havia contratado, um homem chamado Ricardo, que ensinava matemática em um dos centros, havia começado a demonstrar comportamento estranho.
Havia começado a chegar atrasado. Havia começado a ficar distraído durante as aulas. Havia começado a fazer pedidos estranhos para permissões para ficar sozinho com certas crianças. Uma mãe havia procurado Helena. Havia vindo pessoalmente, com medo visível no rosto. Meu filho disse algo estranho, havia dito a mãe, sua voz tremendo. Disse que o professor Ricardo pediu para ele não contar para a gente. Pediu para ele não contar que Ricardo colocava a mão em lugares que não deveria. Helena havia congelado. Havia compreendido imediatamente o que isso significava. Havia compreendido que havia cometido erro ao não verificar completamente o histórico de Ricardo. Havia compreendido que havia colocado crianças em risco. Helena havia agido imediatamente. Havia chamado a polícia, havia suspendido Ricardo, havia oferecido apoio para a criança e para a mãe, havia contratado psicólogo para as outras crianças que haviam estado expostas a Ricardo. Mas o dano havia sido feito. A notícia havia se espalhado. Os pais haviam ficado com medo de que seus filhos não estavam seguros em centros de Helena. Matrícula havia desabado. Crianças haviam deixado os centros. Professores haviam saído por medo de serem acusados injustamente. Dentro de um mês, Helena havia perdido 60% de suas crianças. Os 2 centros que ela tinha em Belém estavam operando com metade da capacidade. A receita havia caído pela metade. Helena não tinha dinheiro suficiente para pagar os professores. Helena não tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Helena havia estado sozinha em seu quarto, aquele quarto que ainda morava, aquele quarto que Marta havia oferecido, e havia chorado. Havia chorado porque sentia que havia falhado. Havia chorado porque havia colocado crianças em risco. Havia chorado porque seu sonho estava desmoronando. Deixa eu fazer um chamado importante. Pessoal, se vocês estão compreendendo que sucesso não é linear, que há crises, que há momentos onde tudo cai, deixem um like agora neste vídeo. Um like, porque isto é real, porque isto é verdade sobre empreendedorismo social. Porque Helena vai passar por isto e vai sair do outro lado, mas é difícil. E nos comentários digam-me, vocês conhecem alguém que enfrentou crise assim? Como eles superaram? Marta havia encontrado Helena naquela noite. Havia entrado no quarto onde Helena estava deitada olhando para o teto. Havia sentado na cama. Havia simplesmente estado ali, sem falar, apenas presente. Depois de alguns minutos, Marta havia falado. Você falhou, havia dito Marta, não como acusação, mas como constatação de fato. Você cometeu erro. Você confiou em alguém que não deveria ter confiado. Isto é verdade. Isto é culpa sua. Helena havia esperado que Marta oferecesse conforto. Havia esperado que Marta dissesse que não era sua culpa. Mas Marta era mais sábia que isto. Mas você também salvou a criança, havia continuado Marta. Quando a mãe veio até você, você agiu, você protegeu, você ofereceu apoio. Isto também é verdade. Isto também é responsabilidade sua. E isto é maior que o erro. Helena havia chorado. Porque era verdade. Porque sim, ela havia cometido erro. Mas também havia feito certo. Tinha tudo o que importava. Havia agido. O que eu faço agora? Havia perguntado Helena. Você reconstrui. Havia respondido Marta. Você aprende, você cria sistema que não depende de uma pessoa. Você oferece treinamento melhor para detectar problemas. Você oferece segurança melhor. E você continua, porque parar seria deixar que o erro ganhe. Helena havia começado a reconstruir, mas dessa vez havia feito diferente. Havia criado um protocolo de segurança rigoroso. Havia contratado consultora especializada em proteção de crianças. Havia desenvolvido sistema de verificação de histórico criminal para todos os professores. Havia criado treinamento obrigatório sobre proteção infantil. Havia criado canais para crianças reportarem se algo estranho estava acontecendo. Havia criado estrutura de supervisão onde nenhum professor ficava sozinho com crianças. Tinha custado dinheiro, dinheiro que Helena não tinha,
mas havia emprestado, havia pedido doações, havia sacrificado seu próprio salário. E depois, Helena havia começado a reconstruir confiança, havia feito reuniões com pais, havia explicado o que havia acontecido, havia explicado o que tinha feito para evitar que isso acontecesse novamente. Havia sido honesta sobre seus erros, havia sido honesta sobre suas limitações. Os pais haviam começado a retornar, lentamente, muito lentamente, mas haviam começado a retornar, porque Helena havia demonstrado que importava. Porque Helena havia demonstrado responsabilidade. Dentro de 6 meses, Helena havia reconstruído seus centros, havia voltado aos números anteriores de crianças, havia contratado novo professor para matemática, desta vez com verificação rigorosa de histórico. Havia implementado protocolo de segurança em todos os centros, mas havia algo mais profundo que havia mudado. Helena havia compreendido que responsabilidade era pessoal, era pesada, era constante, era daquele momento em diante. Helena havia compreendido que quando você trabalha com crianças, você está trabalhando com futuro, você está trabalhando com esperança, você está trabalhando com vidas. E isto requer vigilância constante, requer que você se mantenha acordada à noite pensando se fez tudo certo. Requer que você nunca descanse na suposição de que está seguro. Helena havia visto Marta diferente depois daquilo. Havia compreendido que Marta conhecia aquele peso, que Marta carregava aquele peso há décadas, que Marta havia envelhecido sob aquele peso, mas continuava vindo todos os dias para trabalhar, porque compreendia que importava. Obrigada, havia dito Helena para Marta um dia quando estava sozinha com ela. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ensinar que isto é mais que sonho. Isto é responsabilidade. Isto é ambos, havia respondido Marta. É sonho e é responsabilidade. Não é uma coisa ou outra. É ambas simultaneamente. E isto é porque é sagrado. 4 anos após aquela crise, Helena havia expandido para 5 centros em Belém. Mas desta vez, havia expandido com cuidado. Havia expandido com estrutura, havia expandido com protocolo de segurança rigoroso, havia expandido com compreensão profunda de que tamanho não era tudo, que qualidade importava mais. Helena havia começado a ser chamada pelos centros de educação em outras cidades. Haviam querido conhecer seu modelo, haviam querido aprender como ela havia reconstruído após crise, haviam querido entender seus protocolos de segurança. Helena havia começado a oferecer workshops, havia começado a treinar outras pessoas, havia começado a compartilhar não apenas seus sucessos, mas também seus fracassos. Isto é importante, havia dito Helena em um workshop para educadores em Fortaleza. Vocês precisam escutar sobre meus fracassos tanto quanto sobre meus sucessos, porque o fracasso é onde vocês aprendem. É onde vocês crescem, é onde vocês se tornam sábios. 5 anos após aquela crise, quando Helena tinha 27 anos, ela havia recebido uma oportunidade que havia mudado tudo novamente. Um empresário bem-sucedido chamado Roberto Cavalcanti havia lido sobre Helena. Havia lido sobre como ela havia começado com nada. Havia lido sobre como havia reconstruído após crise. Havia ficado impressionado. Roberto havia procurado Helena. Havia vindo pessoalmente ao centro em Belém. Havia observado uma aula. Havia visto o trabalho sendo feito. Havia visto crianças sorrindo. Havia visto educação genuína acontecendo. Isto é extraordinário, havia dito Roberto. Isto é exatamente o que o Brasil precisa. Mas isto é muito pequeno. Você deveria estar expandindo. Você deveria estar criando movimento. Eu não tenho recursos, havia respondido Helena. Tenho apenas aquilo que as famílias podem pagar. Tenho apenas o pouco que consigo economizar. E se tivesse recursos? Havia perguntado Roberto. Se tivesse financiamento? Se tivesse apoio? O que você criaria? Helena havia pensado. Havia pensado profundamente sobre isto. Havia imaginado mais centros. Havia imaginado mais crianças sendo educadas.
Havia imaginado um movimento genuíno de educação comunitária que espalhava pelo Brasil. Eu criaria movimento, havia respondido Helena finalmente. Eu criaria estrutura que pode ser replicada. Eu criaria modelo que não depende de mim. Eu criaria algo que dura. Então deixe-me ajudar, havia dito Roberto. Deixe-me oferecer financiamento. Deixe-me oferecer estrutura. Deixe-me ser seu sócio. Chamado para reflectar. Pessoal, se vocês estão compreendendo a jornada de Helena, crise, reconstrução, aprendizado, novo encontro com oportunidade, deixem um like agora neste vídeo. Um like, porque isto é verdadeiro empreendedorismo social. E nos comentários digam-me, vocês já passaram por crise que os ensinou algo importante? Como isso os transformou? Com o financiamento de Roberto, Helena havia começado a expandir. Havia começado a profissionalizar sua organização. Havia começado a criar estrutura formal que poderia escalar. Mas Helena havia mantido algo precioso. Aquele centro original na Biblioteca Esperança. Aquele espaço onde tudo havia começado. Aquele espaço onde Helena havia compreendido que educação era sagrada. Aquele espaço que havia passado por crise e que havia sobrevivido. Naquele espaço, Helena continuava ensinando. Uma aula por semana. Estava próximo. Estava pessoal. Estava onde tudo havia começado. E Helena recusava deixar isto morrer. Em cada aula que ensinava ali, Helena lembrava-se de Sofia, aquela primeira criança. Lembrava-se de Marta oferecendo espaço. Lembrava-se de crise quase destruindo tudo. Lembrava-se de reconstrução. Lembrava-se que sucesso não era linear. E compreendia que isto era o que dava significado. Não era a expansão, não era o dinheiro, não era o reconhecimento. Era este momento aqui. Era uma criança aprendendo. Era a educação. Era futuro sendo construído uma aula de cada vez. 5 anos após receber financiamento de Roberto, Helena havia transformado completamente a escala de seu trabalho. Não era mais apenas Belém, não era mais apenas 5 centros, não era mais apenas Helena e Marta fazendo tudo. Agora, havia 15 centros espalhados em 8 cidades do Pará. Havia 50 professores. Havia 5.000 crianças sendo educadas diariamente. O impacto era mensurável e era profundo. Dados mostram que 75% das crianças no programa melhoravam suas notas em português e matemática. Taxa de evasão havia caído 60%. Autoestima das crianças havia aumentado dramaticamente. Mas crescimento da escala havia trazido novos desafios que Helena não havia antecipado. O primeiro desafio havia sido administrativo. Helena havia descoberto que ser educadora excelente não significava ser administradora excelente, que gerir centros múltiplos era completamente diferente de gerir um, que havia questões de recursos humanos, de budgeting, de logística, de qualidade de controle que Helena não compreendia completamente. Roberto havia oferecido solução. Havia trazido um consultor, um homem chamado Marcos, que era especialista em escalabilidade de organizações não governamentais. Marcos havia passado 3 meses em Belém, analisando como Helena estava operando. Havia identificado ineficiências. Havia identificado pontos de gargalo. Havia criado sistema novo de operação. Você está fazendo tudo por intuição, havia dito Marcos para Helena. Isto funciona para pequena escala, mas para crescer além disto, você precisa de sistema. Você precisa de processo. Você precisa de estrutura que não depende de você estar em todo lugar. Helena havia resistido no começo, porque significava deixar de fazer coisas da forma como ela gostava. Significava confiar em outras pessoas. Significava aceitar que não podia fazer tudo perfeitamente, mas Helena havia compreendido que Marcos tinha razão e havia começado a implementar mudanças. Havia criado manual de operação padrão para cada centro. Havia criado protocolo de treinamento para professores. Havia criado sistema de avaliação para medir impacto.
Havia criado estrutura de reporte clara. Havia criado conselho de diretores que se reunia mensalmente para tomar decisões estratégicas. Marta havia se tornado diretora de operações. Sofia, aquela primeira criança que havia se formado em pedagogia, havia se tornado coordenadora de programas. Roberto havia se tornado presidente do conselho. Helena havia começado a se concentrar em estratégia, em visão, em relacionamento com o governo e com doadores, em expansão futura. Deixa eu fazer um chamado especial. Pessoal, se vocês estão compreendendo que Helena precisava deixar de fazer tudo para que o programa crescesse, deixem um like agora neste vídeo. Um like, porque isto é verdadeira liderança. É saber quando largar. É confiar em outras pessoas. E nos comentários digam-me, vocês conhecem líderes que conseguem deixar controle, que conseguem delegar? O segundo desafio havia sido político. Quando Helena havia começado a expandir para outras cidades do Pará, para Castanhal, para Ananindeua, para Marabá, havia encontrado resistência inesperada. Havia encontrado prefeitos que diziam que educação era responsabilidade do governo, não de ONGs. Havia encontrado políticos locais que queriam controlar o programa. Havia encontrado pessoas que tinham interesse em bloquear o trabalho de Helena. Em Castanhal, um prefeito havia ameaçado fechar um dos centros de Helena. Havia dito que tinha suspeitas de irregularidades financeiras. Não havia irregularidades, mas havia política. Havia interesse em que Helena não se expandisse em sua cidade. Helena havia tido que aprender política, havia tido que aprender como navegar burocracia, havia tido que aprender como fazer aliados. Foi quando havia conhecido Camila. Camila era uma deputada estadual que tinha compromisso genuíno com educação. Camila havia lido sobre trabalho de Helena. Havia visitado um dos centros. Havia visto o impacto. Havia ficado impressionada. Seu trabalho é revolucionário, havia dito Camila para Helena em uma reunião privada. Mas você não consegue crescer sem proteção política, porque há pessoas, há políticos que têm medo de que educação mude status quo. Educação cria cidadãos. Cidadãos questionam um sistema que beneficia poucos. Então há sempre resistência. Camila havia oferecido apoio. Havia oferecido defender Helena na Assembleia Legislativa. Havia oferecido usar sua influência para proteger os centros de Helena. Havia oferecido parceria genuína. Com apoio de Camila, Helena havia conseguido abrir centros em Castanhal e em outras cidades. Havia conseguido contornar burocracia. Havia conseguido proteger seu programa contra ataques políticos. Mas havia aprendido lição importante. Impacto social não era apenas questão de educação, era questão de poder, era questão de política, era questão de ter aliados que compreendiam a importância do trabalho. 7 anos após receber financiamento de Roberto, Helena havia estabelecido centros em 12 cidades do Pará. Havia 120 professores. Havia 20.000 crianças sendo educadas. O programa havia começado a atrair atenção internacional. Uma fundação americana chamada Hope Foundation, uma fundação que financiava a educação em países em desenvolvimento, havia procurado Helena. Um representante chamado David havia vindo a Belém. Havia visitado vários centros. Havia observado aulas. Havia entrevistado crianças. Havia visto impacto em primeira mão. Isto é extraordinário, havia dito David. Isto é exatamente o tipo de trabalho que nós queremos financiar. Mas eu tenho pergunta. Você quer expandir para além do Pará? Você quer levar isto para outras regiões do Brasil? Helena havia hesitado, porque expandir significava ainda mais desafios. Significava deixar de conhecer pessoalmente cada criança. Significava confiar em pessoas que ela não conhecia. Significava perder um certo nível de controle. Mas Helena também havia compreendido que era hora, que havia crianças em outros estados que merecia acesso à educação de qualidade.
que seu programa, que havia começado com uma mochila e alguns livros, podia expandir muito além do que ela havia imaginado. Sim, havia respondido Helena. Sim, eu quero expandir, mas preciso de ajuda, preciso de estrutura, preciso de pessoas em outras regiões que compreendam a missão. Então deixe-me ajudar, havia dito David. Deixe-me oferecer financiamento para pilotos em 2 outras regiões. Deixe-me oferecer ajuda para encontrar parceiros locais. Deixe-me ser seu aliado nisto. 8 anos após deixar Manaus com uma mochila, Helena havia começado a expandir para além do Pará. Havia viajado para Salvador, aquela cidade histórica do Bahia que tinha população pobre enorme e recursos educacionais limitados. Havia conhecido educadores locais, havia identificado parceiros, havia aberto 5 centros piloto, havia viajado para Fortaleza, aquela cidade grande do Ceará que tinha comunidades vulneráveis que precisava de educação. Havia desenvolvido parceria com organizações locais, havia aberto 3 centros piloto, mas desta vez, Helena não havia tentado replicar exatamente o modelo de Belém. Havia trabalhado com parceiros locais para adaptar o modelo. Havia compreendido que educação tinha que ser culturalmente apropriada, que cada região tinha suas próprias dinâmicas, que seu programa tinha que ser flexível. Isto não é meu programa, havia dito Helena para seus parceiros regionais. Isto é seu programa. Eu sou apenas oferecendo estrutura. Vocês são oferecendo alma. Vocês são oferecendo compreensão de suas comunidades. Vocês são oferecendo verdadeira transformação. Os parceiros haviam respondido bem, porque Helena estava oferecendo verdadeiro respeito. Estava oferecendo poder compartilhado. Estava oferecendo parceria genuína. Chamado para reflectar. Pessoal, se vocês estão compreendendo que Helena teve que aprender política, que teve que fazer aliados, que teve que expandir para além de seu controle pessoal, deixem 2 likes neste vídeo. 2. 1 para Helena. 1 para os aliados que a ajudaram. E nos comentários digam-me, vocês acreditam que mudança social requer política? Que ativismo e governo precisam trabalhar juntos? 9 anos após deixar Manaus, Helena havia recebido honra que havia mudado como percebia seu próprio trabalho. Uma revista nacional, uma revista chamada Vidas que Transformam, que documentava histórias de pessoas fazendo mudança social, havia feito reportagens sobre Helena. Havia publicado em primeira página da edição de capa. A reportagem se chamava De Refugiada a Educadora, como uma mulher transformou educação para milhares. A reportagem havia contado sua história completamente. Havia contado sobre abandono em Manaus. Havia contado sobre Marta oferecendo compaixão. Havia contado sobre crise de abuso infantil e reconstrução. Havia contado sobre Roberto oferecendo financiamento. Havia contado sobre expansão regional. Mas havia também incluído depoimentos de crianças. Havia incluído histórias de meninas que haviam entrado no programa mal conseguindo ler e que agora estavam sendo aceitas em colégios de elite. Havia incluído histórias de meninos cujas mães trabalhavam em empregos precários e que agora tinham esperança de futuro melhor. A reportagem havia circulado amplamente, havia circulado nas redes sociais, havia circulado através de e-mail em universidades, havia circulado entre ativistas sociais, havia criado movimento. Depois da reportagem ser publicada, Helena havia começado a receber mensagens de pessoas ao redor do Brasil, educadores que queriam replicar o modelo, fundações que queriam oferecer financiamento, políticos que queriam parceria. Helena havia compreendido que havia transcendido ser apenas educadora local. Havia se tornado voz nacional para a educação comunitária. Havia se tornado símbolo de que era possível criar mudança, mesmo quando começava de nada. 10 anos após deixar Manaus, quando Helena tinha 32 anos, ela havia parado para refletir sobre jornada.
Havia começado com uma mochila e alguns livros. Havia encontrado Marta, que ofereceu espaço. Havia tido crise, que quase destruiu tudo. Havia reconstruído. Havia encontrado Roberto, que ofereceu financiamento. Havia expandido. Havia encontrado Camila, que ofereceu proteção política. Havia encontrado Davi, que ofereceu financiamento internacional. Havia expandido para outras regiões. Havia recebido reconhecimento nacional. Mas quando Helena pensava sobre isto tudo, quando refletia sobre jornada, compreendia que o que realmente importava não era escala, não era reconhecimento, não era financiamento. O que realmente importava era isto. Uma criança havia tido acesso à educação de qualidade que não teria tido de outra forma. Uma criança havia tido alguém que acreditou nela. Uma criança havia compreendido que seu futuro era possível. Helena havia continuado visitando os centros originais. Havia continuado ensinando uma aula por semana na Biblioteca Esperança. Havia continuado presente. Havia continuado conectada, porque compreendia que isto era onde tudo começou, e isto era onde tudo importava. Na parede do primeiro centro, aquele centro onde tudo havia começado, havia foto de Helena ensinando sua primeira aula em Belém. Estava sujo, estava cansado, estava feliz. E embaixo da foto havia inscrição escrita à mão por Helena. Eu cheguei aqui com uma mochila e alguns livros. Não tinha nada, não tinha emprego, não tinha rede, não tinha futuro visível. Mas encontrei Marta, que acreditou que eu poderia fazer diferença. Hoje, 20.000 crianças têm acesso à educação que não teriam tido, porque uma pessoa acreditou, porque estrutura foi criada, porque aliados se juntaram. Se você está começando, se você tem sonho, mas não tem recursos, saiba que é possível. Encontre seu Marta, crie sua estrutura, faça seus aliados, porque educação muda tudo. Educação é futuro, e cada criança merece chance. 15 anos. Exatamente 15 anos havia passado desde aquele dia em Manaus, quando Helena deixara a Escola da Esperança com apenas uma mochila de pano rasgada e alguns livros pedagógicos que começavam a apodrecer. Hoje, aos 37 anos, Helena estava em estúdio de televisão da maior rede de comunicação do Brasil, sendo entrevistada ao vivo para milhões de espectadores na prime time. O estúdio era moderno. As luzes eram profissionais. A câmera capturava cada expressão de Helena com precisão. E o entrevistador, um jornalista renomado chamado Carlos, que havia acompanhado a história de Helena desde o começo, que havia assistido seu crescimento, que havia compreendido a importância de sua jornada, estava fazendo perguntas que fariam Helena confrontar sua própria história. Helena, você começou com uma mochila, começou com nada. Hoje você está aqui falando para milhões de pessoas. Como você define seu próprio legado? Perguntou Carlos, sua voz sendo respeitosa, mas também desafiadora. Helena respirou fundo, pensou na pergunta com cuidado, porque era pergunta importante, era pergunta que ia determinar como sua história seria interpretada. Não defino como legado meu, respondeu Helena, sua voz sendo firme, mas humilde. Defino como legado de milhões de pessoas que acreditaram que educação poderia mudar tudo. O legado não é meu. É de cada professor que dedicou sua vida ensinando crianças pobres. É de cada criança que acreditou ter futuro, mesmo quando o sistema dizia que não tinha. É de cada pessoa que ofereceu compaixão quando era mais fácil ser indiferente. É de cada mãe que trabalha 3 empregos para pagar R$ 5 por mês para a filha poder estudar. Este legado pertence a todos eles, não a mim. O silêncio tomou conta do estúdio, porque aquela resposta simples, mas profunda, havia capturado verdade essencial sobre transformação social. A entrevista circulou pelas redes sociais, circulou pelas universidades, circulou pelos jornais, circulou pelo Brasil inteiro. #Meca, o legado não é meu, começou a tender.
Educadores compartilhavam, ativistas sociais compartilhavam, estudantes compartilhavam. E naquele momento, Helena compreendeu que sua história havia transcendido seus limites pessoais. Sua história havia se tornado história de uma nação, compreendendo que educação era revolução. Deixa eu fazer um chamado especial. Pessoal, se vocês estão acompanhando Helena desde o dia em que ela saiu de Manaus com uma mochila até este momento, quando está na televisão nacional falando para milhões, deixem um like agora neste vídeo, porque isto é transformação real, porque isto prova que uma pessoa consegue impactar milhões. E nos comentários digam-me, vocês conhecem alguém cuja história inspirou vocês a mudar? Alguém que acreditou em vocês quando ninguém acreditava? Após a entrevista viral, Helena recebeu o convite que a havia forçado a fazer o que tinha receio fazer: retornar. Um cineasta renomado, um diretor que havia ganho prêmios internacionais, havia assistido à entrevista. Havia ficado emocionado. Havia contatado Helena oferecendo fazer documentário sobre sua vida. Não era documentário pequeno para a TV. Era documentário cinematográfico que seria exibido em Festival de Cannes. Era projeto que levaria a história de Helena para o mundo inteiro. Mas isso significa que você tem que voltar para Manaus, havia dito o diretor. Significa que você tem que confrontar o lugar onde começou. Significa que você tem que reviver o trauma para câmeras. Helena havia hesitado por semanas, porque retornar significava confrontar dor que ainda estava fresca. Significava revisitar lugar onde havia sido abandonada. Significava transformar sofrimento pessoal em arte pública. Mas Helena havia também compreendido que era o momento certo, porque sua história não era apenas dela, era a história de milhões que precisava ser contada. Sim, havia respondido Helena finalmente. Vou fazer o documentário, vou voltar para Manaus, porque se minha dor consegue inspirar uma criança a acreditar que futuro é possível, então vale a pena. Quando Helena chegou em Manaus, naquele dia de maio de 2037, a cidade a recebeu de forma que ela não havia imaginado. Havia pessoas na rua que a reconheceram. Havia motorista de táxi que disse que seu neto havia passado pelo programa de educação e que agora estava em universidade. Havia vendedora de açaí que contou que sua filha estava sendo educada em um dos centros. Havia segurança de loja que disse que Helena tinha salvado sua vida, oferecendo esperança quando ele estava em desespero. Helena havia chorado, porque compreendeu que sua história havia tocado pessoas que ela nunca havia conhecido pessoalmente. O bairro Petrópolis, onde havia crescido, ainda era pobre. Ainda tinha ruas esburacadas, ainda tinha casas precárias, mas havia mudanças também. Havia crianças em uniformes de escola indo para centros de educação comunitária. Havia mães, conversa nas ruas sobre notas de filhos melhorando. Havia esperança que não havia havido antes. Helena foi para casa onde havia crescido. Casa era simples, mas era limpa agora. Havia plantas nas janelas, havia cortinas limpas, havia sinais de que alguém que se importava vivia ali. Sua mãe Rita, que agora tinha 65 anos, que havia sofrido muito nos últimos anos, que havia envelhecido mais que o normal, abriu a porta. Por alguns segundos, mãe e filha apenas se olharam. Não falaram, apenas se olharam. E aquele olhar continha 15 anos de separação, continha arrependimento, continha perdão, continha amor, que nunca havia morrido completamente. Minha filha, disse Rita finalmente, sua voz quebrando, lágrimas começando a cair. Você voltou, depois de tudo, você voltou. Voltei, respondeu Helena, caminhando para abraçar sua mãe. Voltei para mostrar que perdão é possível, que redenção é possível, que famílias podem ser curadas mesmo depois de traição profunda. Naquele momento, enquanto as câmeras de filme capturavam cada detalhe, Helena e sua mãe abraçadas, chorando juntas. Não era encenação, era reconciliação genuína, sendo documentada para o mundo inteiro ver.
Era momento quando ferida familiar estava finalmente cicatrizando. Rita havia trabalhado com Helena em Brasília nos últimos anos. Havia deixado Fernando, que tinha desaparecido da vida dela, e havia dedicado sua vida a trabalhar com organizações de educação. Rita havia compreendido finalmente o que Helena havia sempre compreendido, que educação era a coisa mais importante do mundo. Como está trabalhando com o programa? Perguntou Helena para sua mãe enquanto caminhavam pela casa. É vida minha agora, respondeu Rita. Vejo crianças sendo transformadas todos os dias. Vejo famílias tendo esperança. E compreendo agora que você tinha razão desde o começo. Que educação era tudo, que eu deveria ter acreditado em você. Você acreditou, disse Helena. E quando deixou de acreditar, eu ainda acreditei. E agora você acredita de novo. Isto é suficiente, isto é mais que suficiente. Mas Helena sabia que havia um lugar que precisava revisitar. Um lugar que havia deixado com o coração despedaçado 15 anos atrás. Um lugar que poderia se transformar em símbolo mais poderoso de reconstrução. O prédio antigo, onde havia alugado o primeiro espaço da Escola da Esperança, estava ainda ali. Ainda em estado deplorável, estava sendo usado como depósito de lixo. As paredes estavam caindo, as janelas estavam quebradas, as portas fora das dobradiças. Era ruína completa que representava abandono. Helena havia decidido comprar o prédio, havia decidido restaurar completamente, havia decidido transformar aquele lugar onde seu sonho havia morrido em lugar onde futuro poderia nascer novamente. Levou 6 meses de restauração. Custou R$2,5 milhões. Investimento significativo que Helena havia economia ao longo dos anos, que Roberto havia ajudado financiando. Que doadores ao redor do Brasil haviam contribuído porque compreenderam simbolismo. Quando ficou pronto, quando Helena abriu as portas do novo centro, era transformação milagre. Havia 10 salas de aula equipadas com computadores. Havia biblioteca com 10.000 livros organizados por tema. Havia laboratório de ciências com microscópios e materiais de investigação. Havia consultório psicológico para crianças que haviam sofrido trauma. Havia cozinha oferecendo refeições nutritivas. Havia espaço de descanso para professores. Havia tudo o que era necessário para a educação de qualidade genuína. Mas mais importante que equipamento, havia amor no espaço. Havia compreensão de que educação era sagrada. Helena havia colocado placa de bronze na entrada. A placa tinha sido esculpida por artista renomado. Havia sido criada com paixão e propósito. A placa dizia: Escola da Esperança, Centro Nacional de Excelência Educacional, fundado em 2015 por Helena Martins, com recursos próprios e esperança infinita. Fechado e vendido injustamente em 2017 como resultado de traição familiar. Reconstruído e reinaugurado em 2037 como monumento permanente de que reconstrução é sempre possível. Neste espaço, educação é revolução silenciosa. Neste espaço, cada criança é reconhecida como tendo valor infinito. Neste espaço, futuro é possível mesmo quando começa do zero. Este centro existe para crianças cujas mães trabalham em empregos precários. Existe para meninas que foram ditas não serem inteligentes. Existe para meninos com pais ausentes ou presos. Existe para toda criança que foi deixada para trás. Bem-vindos, este é o seu lugar. Helena Martins, 2037. Na inauguração do centro reconstruído, havia centenas de pessoas. Havia ministro da Educação Federal, havia governador do estado, havia jornalistas de todo o Brasil, havia educadores que haviam trabalhado com Helena, havia crianças cuja vida seriam transformadas naquele espaço e havia câmeras de cinema capturando tudo, porque aquele momento era história. Helena havia preparado o discurso que desejava ser simples. Não havia querido fazer algo muito elaborado ou artificial. Havia querido falar do coração. Eu era uma menina que foi deixada em Manaus com uma mochila e alguns livros.
começou Helena, sua voz sendo clara e firme enquanto olhava para câmeras. Minha mãe havia me traído. O sonho que eu havia construído durante 4 anos havia sido destruído por ganância. Eu havia pensado que meu futuro era impossível, que educação havia morrido, que esperança havia desaparecido. Mas então encontrei Marta, que me deu um quarto em uma biblioteca. Encontrei Roberto, que acreditou em meu projeto quando era apenas ideia. Encontrei Sofia, aquela primeira criança, que se tornou minha filha de coração. Encontrei Camila, que me protegeu quando havia pessoas querendo bloquear meu trabalho. Encontrei David, que me conectou com o mundo inteiro. E eventualmente encontrei minha mãe novamente. Encontrei perdão. Encontrei redenção. Hoje, 5 milhões de crianças têm acesso à educação de qualidade porque eu não desisti. Porque pessoas acreditaram em mim. Porque criamos estrutura que funciona. Porque compreendemos que educação é a coisa mais revolucionária que existe. Se você está aqui e está ouvindo isto, se você está vendo isto em câmera ou em filme e está pensando que é impossível fazer diferença, eu vou dizer para você com toda certeza que você está errado. Uma pessoa consegue mudar tudo. Educação consegue revolucionar tudo. Você consegue fazer diferença. Bem-vindos à Escola da Esperança. Bem-vindos ao futuro que estamos construindo juntos. O documentário sobre vida de Helena foi exibido em Festival de Cannes 6 meses depois. Ganhou o prêmio de melhor documentário sobre transformação social. Circulou pelo mundo inteiro. Educadores de 50 países assistiram. Políticos assistiram. Ativistas sociais assistiram. E história de Helena, história de uma menina com uma mochila que transformou a educação em seu país, se tornou inspiração global, genuína. Universidades começaram a estudar modelo de Helena. Fundações internacionais começaram a financiar programas semelhantes em outros países. Ruanda criou programa baseado em modelo de Helena. Haiti começou a replicar estrutura. Colômbia iniciou programa paralelo. Educadores globais estudavam metodologia de Helena. Helena estava transformando não apenas seu país, estava transformando o mundo, mas havia coisa ainda mais importante acontecendo que ninguém havia captado em câmeras. Havia milhões de crianças cujas vidas estavam sendo transformadas silenciosamente. Havia crianças passando em Enem e entrando em universidades federais. Havia crianças que estavam se tornando professores e oferecendo educação para a próxima geração. Havia crianças cujos filhos um dia também teriam acesso à educação de qualidade. Era ciclo de transformação que era impossível parar. Helena havia escrito livro chamado Da Mochila ao Movimento, como uma menina transformou a educação no Brasil. Livro havia vendido 1 milhão de cópias. Havia sido traduzido para 22 idiomas. Universidades o usavam como livro-texto em cursos de transformação social. Líderes comunitários o liam como manual prático. Mães e pais o liam para compreender que educação era mais importante que qualquer coisa material. No final do livro, Helena havia escrito: se você está lendo isto agora, se você é professor, se você é ativista, se você é alguém que quer fazer diferença em sua comunidade, comece hoje. Comece pequeno, comece com o que você tem, comece sozinho se for necessário, porque uma pessoa consegue mudar tudo, porque educação é a revolução mais silenciosa e mais poderosa que existe, porque cada criança merece oportunidade que você consegue oferecer. O movimento não pertence a mim, pertence a você, pertence a nós, pertence ao futuro que estamos construindo juntos. Bem-vindos! Na parede do escritório de Helena em Brasília, aquele escritório que era coração administrativo de programa que impactava milhões, havia uma foto simples, porém poderosa. Era a foto de Helena em frente ao centro reconstruído em Manaus. Ao seu lado estava sua mãe Rita, ao outro lado estava Sofia. Ao fundo havia centenas de crianças sorrindo genuinamente.
Ao longe, você conseguia ver Marta sentada em banco, observando o futuro sendo construído. Embaixo da foto, havia a frase escrita à mão pela própria Helena, com sua caligrafia cuidadosa. Eu era uma menina que foi abandonada com uma mochila e esperança pequena. Mas encontrei pessoas que acreditaram em mim quando ninguém acreditava. Hoje, milhões de crianças têm esperança, porque pessoas como você acreditam que mudança genuína é possível. Bem-vindos ao movimento. Bem-vindos ao futuro. Encerramento final. Esta é a história de Helena, a história de uma menina que saiu de Manaus com uma mochila e alguns livros, a história de uma mulher que transformou a educação no Brasil, a história de como uma pessoa, quando acredita genuinamente, consegue mudar tudo. A jornada de Helena termina aqui, mas sua transformação continua todos os dias. Continua em cada criança que entra em um centro de educação. Continua em cada professor que dedica sua vida. Continua em cada pessoa que oferece compaixão quando é mais fácil ser indiferente. Pessoal, se essa história tocou seu coração, se essa jornada de Helena os moveu, deixem um like neste vídeo agora. Um like simples que diz: eu acredito que educação importa. Eu acredito que uma pessoa consegue fazer diferença. E se vocês querem acompanhar mais histórias assim, histórias de pessoas que caem e se levantam, histórias de transformação genuína, histórias que inspiram, inscreva-se no canal agora. Cliquem naquele botão de inscrição, ativem as notificações, porque teremos mais conteúdo que vai impactar vocês profundamente. Obrigado por acompanhar Helena desde o começo. Obrigado por acreditar em educação. Obrigado por acreditar que mudança é possível.